Alguma vez você já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor infinito, opta por não salvar algumas pessoas? Esta pergunta abre um panorama intrigante sobre o amor divino. Embora seja vasto e inquestionável, Deus se mantém firme em seus princípios. Entre os cristãos, acredita-se amplamente que a vontade divina abrange todos, sem distinção de gênero, idade ou etnia, ansiando pela salvação de cada um. As Sagradas Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo, capítulo 4, proclamando o desejo de Deus de que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem estar longe desta salvação? No vídeo de hoje, revelarei 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos neste caminho espiritual. Em outras palavras, falarei sobre 7 tipos de pessoas que podem não alcançar a salvação. É vital prestar atenção, muitos de nós poderíamos estar inadvertidamente sob a obstrução. Nosso caminho para a redenção. Assim, permaneçam atentos e reflitam. Ressoa algum destes perfis com seu caminho espiritual? A resposta poderia ser a chave para uma compreensão mais profunda da natureza do amor divino e da própria salvação. Convido todos a dedicarem um momento para ver este vídeo completo, participarem nas orações e receberem bênçãos abundantes para vocês, suas famílias e amigos. Antes de mergulharmos no coração deste conteúdo, peço amavelmente que mostrem seu apoio, curtam este vídeo, inscrevam-se em nosso canal e compartilhem esta mensagem essencial. Cada ação sua ajuda a difundir o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na Terra. Amados fiéis, enfrentamos uma verdade inquietante: nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Esta realidade é um aviso, especialmente para aqueles que frequentam a igreja assiduamente. Não é apenas a presença nas celebrações dominicais, a participação ativa na comunidade, a oferta de dízimos, ter um título cristão, falar de maneira piedosa ou mesmo o batismo que garante a salvação. A Bíblia, em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 22, nos traz a séria advertência de Jesus sobre o dia do juízo. Muitos acreditarão ter feito milagres em seu nome, mas ele os rejeitará, dizendo: Nunca os conheci, afastem-se de mim, malfeitores. Este mensagem é um convite para que cada um de nós reflita sobre nossa verdadeira posição ante o trono divino no dia do juízo. Perguntem-se, se o Senhor retornasse hoje, estaríamos prontos e dignos, vestidos em sua justiça, imaculados perante Ele? Meditar sobre isso não é apenas importante, é essencial para nossa jornada espiritual. Sinta-se abençoado por estar aqui, participando deste vídeo em um momento tão crucial. Como nos lembra 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos nós devemos nos apresentar ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme ao que fez enquanto esteve no corpo, seja bom ou mau. Agora, reflitamos sobre 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas. O primeiro grupo é composto pelos incrédulos. Mas, quem são eles? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, estas pessoas não podem alcançar a salvação. A única via para a redenção é através da fé em Deus. Sem esta crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outra maneira de alcançar a salvação exceto pela fé em Deus e a crença em seu Filho, Jesus Cristo. A conhecida passagem em João 3, versículo 16, destaca que Deus amou tanto o mundo que entregou a seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade deste plano de redenção e é por isso que a incredulidade é tão perigosa. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por outros meios que não sejam através de Jesus Cristo. João 5, versículo 40, afirma que alguns se recusaram a ir a Jesus em busca de vida. Ele é o único caminho ao Pai e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Atos 4, versículo 12, nos diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto Jesus Cristo.
Nada mais pode salvar uma pessoa, nem a inteligência, poder, dinheiro, boa aparência ou mesmo familiares ou amigos. Somos salvos somente pelo sangue de Jesus e sua morte na cruz pagou por nossos pecados. A próxima categoria de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus abordou diretamente esses indivíduos em Mateus 23, versículo 3. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Nos domingos, se apresentam na igreja com vestimentas apropriadas, levantando mãos santas para Deus. No entanto, nos fins de semana, se comportam como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos. Para eles, a salvação e a vida de fé são meras formalidades, tratando a igreja como um centro social sem verdadeira devoção. Estas pessoas podem até adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em seus atos e pensamentos. Podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que provem a fé que professam. Os apóstatas são aqueles que, depois de terem conhecido a verdade do Evangelho e experimentado a presença de Deus em suas vidas, decidem conscientemente rejeitar sua fé e voltar para o mundo. Em outras palavras, são pessoas que abandonam sua fé religiosa ou espiritualidade após tê-la abraçado anteriormente. Este é um conceito profundamente preocupante nas Escrituras, pois indica uma rejeição deliberada da verdade e uma volta aos caminhos do pecado e da incredulidade. Os apóstatas são aqueles que, tendo conhecido o amor de Deus e experimentado sua graça redentora, decidem voluntariamente voltar às práticas e estilo de vida que haviam abandonado. A gravidade da apostasia é enfatizada nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, onde é descrita como uma condição espiritual perigosa e deplorável. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 2, versículos 20 a 22, adverte sobre o destino dos apóstatas, dizendo que é melhor para eles nunca terem conhecido o caminho da verdade do que, tendo conhecido, voltarem atrás. A apostasia é vista como uma traição à fé e um desprezo pela obra redentora de Cristo na cruz. É considerada uma forma de rebelião contra Deus e uma rejeição consciente de seu chamado para uma vida de santidade e compromisso com Ele. Para lidar com os apóstatas, é importante abordar suas razões para abandonar a fé e oferecer amor, compreensão e orientação espiritual. Muitas vezes, a apostasia é resultado de dúvidas, decepções ou feridas emocionais que precisam ser abordadas e curadas. Além disso, é fundamental lembrar que a apostasia não é irreversível. Deus é um Deus de segunda chance e está sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem genuinamente de seus pecados e voltam para Ele. No entanto, o arrependimento verdadeiro requer uma profunda mudança de coração e uma decisão sincera de voltar para Deus em fé e obediência. Em última análise, a apostasia serve como um lembrete solene da importância de permanecermos firmes em nossa fé e compromisso com Deus. Devemos estar vigilantes contra as tentações e os enganos do mundo, protegendo nossa fé com diligência e buscando constantemente uma relação mais profunda com Deus. Blasfêmia é um termo que descreve palavras, ações ou atitudes que mostram desrespeito ou irreverência para com Deus, as coisas sagradas ou as crenças religiosas. Na narrativa bíblica, a blasfêmia contra o Espírito Santo é considerada o pecado imperdoável, conforme Jesus ensinou em Mateus 12, 31 e 32. Os blasfemos são aqueles que zombam de Deus, do Espírito Santo ou de aspectos sagrados da fé cristã. Eles podem ridicularizar as crenças religiosas, usar o nome de Deus em vão de forma desrespeitosa ou até mesmo negar a existência de Deus de maneira insolente. É importante entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma questão séria e solene na teologia cristã. Jesus advertiu que aqueles que cometem esse pecado não serão perdoados, nem nesta era, nem na vindoura.
Isso indica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é considerada uma rejeição deliberada e persistente da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Os blasfemos podem manifestar sua descrença ou desrespeito de várias maneiras, seja por meio de palavras, gestos ou ações que denigrem a fé ou insultam a Deus. Eles podem questionar ou zombar das crenças religiosas dos outros, ridicularizar práticas de adoração ou até mesmo usar linguagem ofensiva ou vulgar em relação a assuntos sagrados. É importante abordar a questão da blasfêmia com sensibilidade e discernimento, reconhecendo que as pessoas podem ter diferentes perspectivas e experiências de fé. Ao mesmo tempo, é essencial defender as crenças e valores religiosos com respeito e dignidade, sem recorrer a insultos ou ataques pessoais. Para lidar com os blasfemos, é importante mostrar amor e compaixão, ao mesmo tempo em que se defende a verdade e a integridade da fé. Isso pode envolver diálogo aberto e respeitoso, esclarecendo mal-entendidos e oferecendo uma perspectiva cristã sobre questões espirituais. Além disso, é fundamental orar pelos blasfemos, pedindo a orientação do Espírito Santo para que eles possam ser tocados pelo amor de Deus e encontrar perdão e redenção em Cristo. Nenhum pecado está além do alcance da graça de Deus, e é importante manter a esperança e a fé na transformação das vidas daqueles que se afastaram de Deus. O sexto grupo refere-se àqueles que morreram sem terem aceitado a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo durante suas vidas. O texto destaca que, após a morte, não há mais oportunidade para buscar a salvação, e nenhuma oração pode mudar o destino eterno da pessoa. É crucial entender que a decisão de aceitar ou rejeitar a salvação em Jesus Cristo deve ser feita enquanto estamos vivos, pois após a morte, não há mais oportunidade de escolha. A Bíblia ensina que é nomeado aos homens morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo, Hebreus 9:27. Portanto, é durante esta vida terrena que temos a oportunidade de fazer a escolha eterna de seguir a Cristo. A ideia de orar pelos falecidos é uma prática comum em algumas tradições religiosas, mas o texto ressalta que isso não muda o destino eterno da pessoa após a morte. A salvação é possível apenas em vida, através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Embora a morte seja uma parte inevitável da vida humana, é importante reconhecer que ela não é o fim de tudo. A Bíblia fala sobre a vida após a morte e ensina que cada pessoa enfrentará o juízo de Deus. Para os que morreram sem Cristo, a Bíblia descreve a separação eterna de Deus, conhecida como a condenação eterna. Por outro lado, para aqueles que aceitaram a salvação em Jesus Cristo durante suas vidas, há a promessa da vida eterna ao lado de Deus no céu. A esperança cristã reside na ressurreição dos mortos e na vida eterna em comunhão com Deus para aqueles que estão em Cristo. Portanto, a mensagem para os vivos é clara: aproveitemos o tempo que temos nesta terra para buscar a Deus, aceitar sua graça e viver de acordo com seus princípios. Não deixemos para depois a decisão mais importante de nossas vidas, pois não sabemos quando nossa vida terá fim. A morte é certa, mas a escolha da salvação é nossa enquanto estamos vivos. O último grupo de pessoas são os que não estão preparados para o arrebatamento. São aqueles que, mesmo tendo conhecimento sobre esse evento profético e sobre a necessidade de estarem prontos espiritualmente, não estão vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. O texto destaca a importância de estar preparado para esse evento que marca o fim dos tempos, conforme descrito nas Escrituras. Estar preparado para o arrebatamento envolve viver uma vida de fé e retidão, como ensinado por Jesus e registrado na Bíblia. Isso significa não apenas professar fé em palavras, mas também demonstrá-la por meio de ações e estilo de vida. Envolve viver uma vida santa e dedicada a Deus, evitando o pecado e buscando a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Além disso, estar preparado para o arrebatamento requer um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração, estudo da palavra e comunhão com outros crentes.
É importante estar constantemente vigilante, pronto para o retorno iminente de Cristo, e não se deixar distrair pelas preocupações e prazeres deste mundo. A parábola das virgens prudentes e das virgens nécias, mencionada no texto, ilustra vividamente a importância da preparação para o arrebatamento. Enquanto as virgens prudentes estavam preparadas com óleo em suas lâmpadas e prontas para encontrar o noivo quando ele chegasse, as virgens nécias não estavam preparadas e foram deixadas para trás. Portanto, a mensagem é clara: devemos estar constantemente vigilantes e preparados espiritualmente para o retorno de Cristo. Não devemos adiar nossa decisão de seguir a Cristo e viver uma vida santa, pois o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Aqueles que não estão preparados enfrentarão as consequências de sua negligência espiritual e serão deixados para trás quando Cristo voltar para buscar sua igreja. Para encerrar, gostaria de convidar a todos a se inscreverem no canal Arqueologia da Fé para mais conteúdos inspiradores e esclarecedores sobre temas espirituais e bíblicos. Se este vídeo foi útil para você e ajudou a fortalecer sua fé, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares, e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar espalhando a mensagem do Evangelho e alcançando mais pessoas com a verdade da Palavra de Deus. Agradeço a todos pelo apoio e pela dedicação em crescer juntos nesta jornada espiritual. Que Deus os abençoe abundantemente e os guie em cada passo da sua caminhada de fé. Até o próximo vídeo no canal Arqueologia da Fé.